Parashá Tzav, o nome da Parashá. Nós realmente temos livre escolha? A maioria das pessoas tende a ver esta como uma pergunta do tipo sim ou não, mas a resposta correta é, na realidade, sim e não. Primeiro, a essência da alma está totalmente unida a Deus. Neste nível subconsciente, a alma de todo judeu deseja observar todas as mitzvot e evitar transgredir qualquer proibição. Não há nenhum desejo para o mal aqui. Simplesmente, não há nenhuma outra opção senão fazer o bem. Segundo, no plano consciente, porém, no qual nós interagimos com as esferas mais superficiais da complexa psíquica da alma, há lugar tanto para o bem quanto para o mal. Aqui, o desejo interno da alma de observar todas as mitzvot só é sentido como um sinal mais fraco, suscetível a interferências das mensagens opostas de nossos instintos animais. Assim, no plano consciente, nós realmente possuímos livre escolha. Em geral, a Torá se dirige à nossa mente consciente. Somos ordenados a observar as mitzvot com total consciência do que estamos fazendo e temos o dever de trazer uma consciência da espiritualidade em nossa vida diária. Porém, nesse nível consciente, nós somos suscetíveis a ser atirados para longe de uma vida de santidade ou sufocados pelas limitações que o mundo parece nos impor. Assim, enquanto a maioria das mitzvot foi dada à parte consciente da alma, Deus viu que era necessário nos dar alguma mitzvot que falam diretamente à essência da alma, ajudando a energia ilimitada da alma e seu compromisso total com o bem a fluir para a mente consciente. Estas mitzvot especiais fazem com que permaneçamos em sintonia com nosso compromisso subconsciente com o judaísmo. Quando nossa observância consciente torna-se tensa ou limitada. Com relação à maioria das mitzvot, Deus disse a Moshe que se dirigisse ao povo judeu com o termo fale ou diga, enquanto as mitzvot transmitidas com esses termos são, obviamente, obrigatórias. O uso mais passivo e indireto das palavras fale e diga indica que essas mitzvot são direcionadas às esferas superficiais da alma, que possui livre escolha. Nossa Parashá, em contraste, usa um termo mais direto e imperativo, ordene, para aludir a um tipo de mitzvah que se dirige à essência da alma, que não possui verdadeira livre escolha e é simplesmente ordenada a obedecer a Deus. Estas mitzvot especiais inclusas em nossa Parashá têm por objetivo ajudar nossa identidade interior de compromisso inquestionável e ilimitado à fé judaica a vir à tona em nossa vida cotidiana. Baseado em Likutei Tzihot, volume 7, página 30. Cinzas da oferenda queimada. Deus falou a Moshe dizendo, ordene a Aaron e seus filhos dizendo, esta é a lei da oferenda queimada. A oferenda queimada permanecerá sobre a fornalha do altar durante toda a noite até amanhã, de modo que o fogo do altar possa queimar com ela. O sacerdote então vestirá sua túnica de linho sob medida e suas calças de linho diretamente sobre a pele. Ele removerá as cinzas que restaram da oferenda queimada, que o fogo consumiu sobre o altar, e as colocará próximo do altar na rampa leste. Ele então, preferencialmente, despirá suas vestes e vestirá outras roupas. Ele então levará as cinzas para um lugar ritualmente puro, fora do acampamento. O fogo do altar. O fogo do altar deverá queimar continuamente sobre ele. Ele não deverá se extinguir. Cada manhã o sacerdote acenderá lenha sobre ele. Sobre esta
Ele não arrumará as oferendas queimadas e queimará as gorduras das oferendas de paz sobre ela. Assim haverá um fogo contínuo, mantido aceso sobre o altar. Ele não deve se extinguir. As leis adicionais da oblação. Esta é a lei da oferenda da oblação. Os filhos de Arão deverão trazê-la diante de Deus, em frente do altar. Com seus 3 dedos médios, ele erguerá uma porção da flor de farinha de trigo e óleo da oferenda, e então removerá todo o olíbano da oblação. Ele queimará a porção e o olíbano sobre o altar, de forma que quem trouxe a oferenda seja lembrado positivamente diante de Deus, um aroma agradável para Deus. Arão e seus descendentes então comerão o restante da oferenda. Ela deve ser comida como um pão não levedado num lugar de santidade. Eles devem, portanto, comê-la no átrio da tenda da reunião. Os restos não serão assados como pão levedado. Eu lhes dei esta como uma porção de minhas oferendas de fogo, e esta é a oferenda mais sagrada. A oblação do pecador é como a oferenda de pecado, na qual uma porção de 3 dedos deve ser retirada com a intenção específica de que esta é uma oferenda de pecado. Mas a oblação voluntária é como a oferenda de culpa, onde a intenção correta não é crucial. Todo varão dentre os descendentes de Arão pode comê-la, mesmo aquele que tiver um defeito que o desqualifique para o serviço no templo. Esta é uma lei eterna para todas as gerações sobre as oferendas de fogo para Deus. Qualquer coisa que venha a ter contato com a oblação e absorva parte dela, tornar-se-á sagrada, assim como a oblação, e então estará sujeita às mesmas leis. A oblação dos sacerdotes. Deus falou a Moisés dizendo: esta é a oferenda que Arão e seus descendentes devem trazer no dia em que um deles for ungido e iniciado no serviço. 1/10 de efa de farinha fina de trigo. O sacerdote trará tal oblação também diariamente. Metade será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Ela será preparada com azeite numa frigideira. Ela será trazida após ser escaldada com água fervente. Ela então será assada várias vezes. Escaldada com água, assada no forno e então frita na frigideira. E será oferecida como uma oferenda de cereais, de migalhas de pão, dobrando-os repetidamente, um aroma agradável a Deus. Quando o sumo sacerdote falecer, o sacerdote ungido dentre os filhos preparará esta oferenda em seu lugar. Este é um estatuto eterno para Deus. Ela deve se transformar em fumaça completamente. Igualmente, todas as oblações trazidas por um sacerdote devem ser queimadas completamente e não comidas. Leis adicionais da oferenda de pecado. Deus falou a Moisés dizendo: fale a Arão e seus filhos dizendo: esta é a lei da oferenda de pecado. A oferenda de pecado deve ser abatida diante de Deus no lugar onde a oferenda queimada é abatida. É a mais sagrada das oferendas. O sacerdote que oferecê-la como oferenda de pecado pode comê-la. Ela deve ser comida num lugar de santidade, no átrio em torno da tenda da reunião. Qualquer alimento que tocar a carne, absorvendo parte dela, tornar-se-á santificado e assim sujeito às mesmas leis. Se algum sangue for espirrado em sua roupa, você deve lavar a área da roupa na qual ela espirrou em um local sagrado, no átrio do templo. Qualquer pote de barro no qual a carne de uma oferenda de pecado é cozida deve ser quebrado. No entanto, se ela é cozida num pote de cobre, o pote pode ser esfregado em água fervente para extrair o sabor que foi absorvido e enxaguado com água. Embora ela seja a mais sagrada oferenda, qualquer sacerdote varão pode comê-la. Contudo, qualquer oferenda de pecado cujo sangue deveria ser derramado sobre o altar externo,
E parte do sangue foi trazido para a tenda da reunião para fazer expiação do santuário. É válida e não pode ser comida. Ela deve ser queimada no fogo. Leis da oferenda de culpa. Esta é a lei da oferenda de culpa, que é a mais sagrada oferenda. A oferenda de culpa deve ser abatida no mesmo lugar em que a oferenda queimada é abatida, e seu sangue deve ser derramado sobre todos os lados do altar. Toda a gordura sacrificatória, tais como a cauda grossa e a gordura cobrindo os intestinos, devem ser oferecidas. Os 2 rins e a gordura sobre eles, que está nos flancos, e o diafragma, e a parte do fígado próximo a ele, quando retira os rins, deve também ser removidos. O sacerdote deve queimar tudo isso sobre o altar como uma oferenda de fogo para Deus. É uma oferenda de culpa. Todos os sacerdotes varão podem comer o restante. Ela será comida numa área santificada, já que ela é uma oferenda mais sagrada. A posse dos restos dos sacerdotes. A oferenda de pecado e a oferenda de culpa possuem exatamente as mesmas leis com relação a isto. Somente o sacerdote apto a derramar sangue sobre o altar e assim trazer expiação através do sacrifício ao seu dono tem permissão de comer da carne, pois ela é sua. Similarmente, se o sacerdote sacrificar a oferenda queimada de uma pessoa, a pele da oferenda queimada que ele ofereceu lhe pertence. Toda a oblação que é assada num forno, frita na frigideira ou frita na panela, será dada ao sacerdote que oferecê-la, juntamente com o grupo de sacerdotes que está oficializado neste dia. Qualquer oblação voluntária misturada com óleo ou qualquer oblação do pecador seca pertencerá igualmente a todos os descendentes de Arão. Leis das oferendas de agradecimento. Esta é a lei da oferenda de paz que é trazida a Deus. Se ela é oferecida como uma oferenda de graças, então deve ser apresentada junto com os 10 bolos não levedados misturados com óleo, 10 biscoitos de matzot saturados com óleo e 10 bolos assados não levedados feitos de farinha fina de trigo fervida misturada com óleo. O sacrifício será também oferecido junto com 10 bolos de pão levedado. Tudo isso será apresentado com a oferenda de paz por agradecimento. Ele apresentará ao sacerdote um pão de cada tipo dos 4 pães das oferendas como uma doação a Deus. Estes pães pertencerão ao sacerdote que derramou o sangue da oferenda de paz. Com relação à carne da oferenda de paz por agradecimento, seu sacrifício deve ser comido no dia em que foi oferecido. Ele não deve deixar nenhuma sobra até o amanhecer. No entanto, se o sacrifício não é uma oferenda de agradecimento obrigatória com pão, mas um voto ou uma doação voluntária, ela será comida no mesmo dia em que ela é oferecida. Mas o que é deixado pode também ser comido no dia seguinte. Não obstante, o que sobrar da carne do sacrifício no terceiro dia deve ser queimado no fogo. Se a pessoa que traz a oferenda planeja igualmente comê-la no terceiro dia, o sacrifício não será aceito. Ele será rejeitado e ele não será contado em seu favor. Qualquer pessoa que comê-lo carregará as consequências de seu pecado. Qualquer carne da oferenda de agradecimento que entra em contato com algo ritualmente impuro não pode ser comida. Ela deve ser queimada no fogo, mas com relação a um pedaço de carne que sai de sua área designada, qualquer pessoa ritualmente pura pode comer o restante da carne que permaneceu dentro. Se alguma pessoa come a carne de um sacrifício de paz para Deus, enquanto ainda em estado de impureza ritual, sua alma será extirpada do seu povo. Qualquer pessoa que entre em contato com impureza
Tanto se for impureza humana, ou com a carcaça de um animal impuro, ou com a carcaça impura de uma criatura abominável, e então come a carne de uma oferenda de paz para Deus, terá sua alma extirpada de seu povo. Leis adicionais sobre gordura e sangue proibidos. Deus falou a Moshe dizendo: fale ao povo de Israel dizendo: não coma a gordura sacrificatória do novilho, da ovelha ou da cabra, mesmo se um animal é impropriamente abatido ou fatalmente ferido. Você pode usar sua gordura para qualquer propósito que desejarem, desde que não o comam. Pois se alguém comer da gordura sacrificatória de animais que foram oferecidos como oferendas queimadas a Deus, terá sua alma extirpada do seu povo. Não coma qualquer sangue, seja de um animal ou ave, não importa onde vocês possam viver, mas sangue de peixe e gafanhotos é permitido. Se qualquer pessoa comer sangue, a alma desta pessoa será extirpada do seu povo. A porção do sacerdote. Deus falou a Moshe dizendo: fale ao povo de Israel dizendo: quando alguém trouxer um sacrifício de paz a Deus, ele deve trazer pessoalmente de um animal dedicado como oferenda de paz a Deus. Suas próprias mãos trarão a oferenda de fogo para Deus, ele trará a gordura de sobre o peito, assim ele pode agitar o peito como uma oferenda agitada diante de Deus. O sacerdote deve queimar a gordura da oferenda sobre o altar. O peito pertencerá a Arão e seus filhos. Uma parte da perna traseira direita de suas oferendas de paz será dada como dádiva elevada ao sacerdote. Qualquer descendente de Arão apto a oferecer o sangue e a gordura das oferendas de paz terá parte da perna direita como sua porção. Isto porque eu tomei o peito de uma oferenda agitada e a perna traseira de uma dádiva elevada dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios de paz, e eu dei essa parte para Arão, o sacerdote, e seus descendentes. É um estatuto eterno que isto seja tirado dos filhos de Israel. Todos estes são os privilégios de Arão e seus filhos da oferenda de fogo de Deus, porque eles foram ungidos no dia em que ele os trouxe para perto dele para serem sacerdotes para Deus. No dia em que ele os ungiu, Deus ordenou que isso fosse dado a eles pelos filhos de Israel. É um estatuto eterno para todas as gerações deles. Todas estas são as leis das oferendas queimadas, da oferenda da refeição, oblação, da oferenda de pecado, da oferenda de culpa, do dia de inauguração, do sacerdócio e para a oferenda de paz, que Deus ordenou a Moshe no Monte Sinai, no dia em que ele ordenou aos filhos de Israel trazerem seus sacrifícios a Deus no deserto do Sinai. A consagração de Arão e seus filhos. Deus falou a Moshe dizendo: pega Arão e convença-o a vir, junto com seus filhos. Toma as vestes, o óleo da unção, o touro da oferenda de pecado, os 2 carneiros, a cesta de pão não levedado, reúne toda a congregação à entrada da tenda da reunião. Moshe fez como Deus ordenou, e a congregação foi reunida à entrada da tenda da reunião. Moshe disse à congregação: estas coisas que estou prestes a realizar diante de vocês, Deus ordenou-as a mim fazer. Moshe trouxe Arão e seus filhos e os imergiu na água. Ele então vestiu Arão com a túnica, cingiu com a faixa, pôs o manto nele e colocou sobre ele o avental. Envolveu-o com um cinto decorativo do avental e adornou com este. Ele então colocou o peitoral sobre o avental e encaixou o urim-tumim no peitoral. Ele colocou o turbante na cabeça de Arão e na direção de seu rosto, logo abaixo do turbante, ele colocou a lâmina de ouro como uma coroa sagrada, como Deus ordenou a Moshe. Moshe pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e todas as coisas nele, assim santificando-os.
Ele aspergiu o óleo de unção sobre o altar 7 vezes. Ele então ungiu o altar e todos os seus utensílios, assim como a pia e sua base, desse modo os santificando. Ele derramou parte do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu, santificando. Moshe então trouxe os filhos de Arão e os vestiu com túnicas e os cingiu com faixas e ajustou-lhes as mitras, turbantes, conforme Deus ordenou a Moshe. Ele trouxe o touro para a oferenda de pecado, e Arão e seus filhos apoiaram suas mãos sobre a cabeça do touro da oferenda de pecado. Moshe abateu-o e coletou o sangue. Com seu dedo, ele colocou o sangue em volta de todas as protuberâncias do altar, assim purificando o altar. Ele derramou o restante do sangue na base protuberante do altar, assim santificando o altar e dando-lhe poder para efetivar expiação sobre ele. Ele pegou toda a gordura sobre o estômago, diafragma, juntamente com a parte do fígado, e os 2 rins, junto com a gordura que fica sobre eles, e Moshe os queimou sobre o altar. O touro, sua pele, carne e entranhas, ele queimou no fogo, fora do acampamento, conforme Deus havia ordenado a Moshe. Ele trouxe o carneiro para a oferenda queimada, e Arão e seus filhos apoiaram suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Moshe o abateu e despojou seu sangue sobre todos os lados do altar. Moshe cortou o carneiro nos pedaços prescritos e queimou a cabeça, as partes cortadas e a gordura, tendo previamente lavado os intestinos e as pernas com água. Moshe assim queimou todo o carneiro sobre o altar. Esta foi uma oferenda queimada. Foi um aroma agradável, uma oferenda de fogo para Deus, conforme Deus ordenou a Moshe. Ele trouxe o segundo carneiro, que era o carneiro da inauguração. E Arão e seus filhos apoiaram suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Moshe o abateu e pegou parte de seu sangue e o colocou sobre o lóbulo da orelha direita de Arão, sobre o polegar de sua mão direita e sobre o dedão de seu pé direito. Moshe trouxe os filhos de Arão e ele colocou parte do sangue sobre os lóbulos de sua orelha direitas, sobre os polegares de suas mãos direitas e sobre os dedões de seus pés direitos. Moshe despojou o restante do sangue sobre todos os lados do altar. Ele pegou a gordura sacrificatória, a cauda grossa, toda a gordura que cobre as entranhas, o diafragma, juntamente com uma parte do fígado, os 2 rins, junto com sua gordura, e a perna traseira direita. Da cesta do pão não levedado, diante de Deus, ele tirou um bolo de pão não levedado, um bolo de pão que foi fervido e frito em azeite, e um biscoito. Ele os colocou sobre as gorduras e a perna traseira direita. Moshe colocou tudo isso sobre as mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e ele agitou-os nos movimentos prescritos como uma oferenda agitada diante de Deus. Moshe tirou-os das mãos dele e ele queimou sobre o altar junto com a oferenda queimada. Estas foram oferendas da consagração, um aroma agradável, uma oferenda de fogo para Deus. Moshe tomou o peito do carneiro e fez os movimentos prescritos para uma oferenda agitada diante de Deus. Esta porção pertenceu a Moshe do carneiro da consagração, conforme Deus ordenou a Moshe. Moshe tirou parte do óleo da unção, junto com parte do sangue do altar, e ele os aspergiu sobre Arão e suas vestes, assim como sobre os filhos de Arão e suas vestes. Ele assim santificou Arão e suas vestes, assim como os filhos de Arão e suas vestes. Moshe disse a Arão e a seus filhos: cozinhem a carne à entrada da tenda da reunião. Lá vocês a comerão, junto com o pão da cesta da consagração. Façam isto conforme eu ordenei, dizendo que Arão e seus filhos comam essas coisas. O que sobrar da carne e do pão, vocês devem queimar no fogo. Não deixe a entrada da tenda da reunião por 7 dias, até o dia final de seus dias de inauguração, porque a consagração de vocês durará agora 7 dias. Deus ordenou que o que
fosse feito nesse dia, deveria ser feito em todos os 7 dias para espiar por vocês. Permaneçam à entrada da tenda da reunião, dia e noite, durante 7 dias. E guardem as ordens designadas por Deus, e vocês não morrerão, uma vez que isto é o que eu ordenei. Aaron e seus filhos fizeram tudo o que Deus lhe ordenou através de Moshe. Aqui termina a Parashá Tzav.